Cedo no seu percurso profissional, a Anitta aprendeu a arte de preparar-se para imprevistos e resistir à vontade de ser insubstituível. Lições que lhe valeram semanas de descanso e diversão valiosas, que lhe permitiram aproveitar licenças de maternidade, que a equiparam para gerir a ansiedade e a insegurança de estar longe da vista, longe do coração. Nem sempre foi bem sucedida, mas os erros permitiram que aprendesse e encontrasse modelos mais equilibrados para si e para os seus projetos profissionais. Uma conversa a três, no regresso de uma voz tão familiar para a Anitta, durante a qual partilhamos exemplos e sugestões para lidar com a dependência, ou melhor, com a saudável independência dos nossos negócios. Olá meninas, então bom estar de volta. Olá Rita, olá Ana, olá Billy. Olá Rita, olá Eli, que bom que estás aqui connosco para falar sobre delegation. Sim, aquela palavra que às vezes quase parece um palavrão. Delegação é fácil? Total. Sim, yay, nay, como é que é? Eu posso começar por partilhar. Eu comecei muito cedo a aprender a importância de preparar ausências e assegurar que o negócio, o projeto, tudo conseguia continuar, mesmo quando eu não estivesse. Lembro-me de um primeiro fim de semana prolongado, quando comecei a trabalhar em Espanha, primeiro emprego, e tinha um evento de PR com alguém que vinha de fora, e que nessa semana, que foi a primeira semana, era um dos feriados, daqueles feriados grandes de Espanha, e nesse fim de semana vinha a Portugal. E esqueci-me de uma coisa muito básica, se chamava out of office. E não correu muito bem. Eu era o ponto de contacto dessa pessoa que vinha de fora. Ficou um bocadinho preocupada por não ter resposta durante 4 dias. E fez alterar todo o evento. Aquele momento em que tu pensas, não tinhas BlackBerry ainda? Ou quer dizer, na altura, hoje em dia seria... Certo. Estava mesmo a começar a trabalhar e acho que nunca na vida tinha usado um out of office. Nem me passava pela cabeça a importância de usar um out of office. Mas foi um momento que me marcou porque deu asa, obviamente, a uma conversa importante com a manager na altura, a minha manager na altura, e na Procter era filosofia learn on the go, não é? Learn on the job. E, portanto, havia coaching muito instituído, muito estabelecido e muito parte da cultura. Portanto, obviamente foi um momento de baba e rainha do meu lado, porque tinha falhado, mas de aprendizagem muito cedo da importância de assegurar que é importante o trabalho em equipa, e quando trabalhas em equipa acaba por ser facilitado isso, mas tens de assegurar que há um flow de informação, que há comunicação, que há sistemas e processos. Tens de estar a par, tens de implementar, tens de cumprir, para assegurar que qualquer pessoa na equipa pode a qualquer momento assumir e ajudar a mitigar algum tipo de falha, algum tipo de ausência, tudo mais. Então foi, assim, a primeira lição e que marcou muito, pois a forma como estava no trabalho, e também me ajudou, eu acho que desde cedo, a perceber que não é positivo ter uma atitude de eu quero ser insubstituível para nunca me despedirem, ou eu quero ser insubstituível para toda a gente depender de mim. E, portanto, aprendi muito cedo que é um erro para o negócio, que pode ter consequências depois também sérias a nível individual. E, portanto, o delegar foi algo que eu tive a sorte de fazer parte da cultura de trabalho onde eu estava. Nunca deixei de ter apoio por parte de managers, por parte de superiores, por parte de pares, e o facto desse ecossistema funcionar assim, de forma muito sustentável, fez com que eu depois replicasse este estilo de trabalho e este tipo de processos nos vários projetos. Eu lembro-me quando a primeira experiência depois cá em Portugal, e um bocadinho o choque, porque informação é poder, e isso é muito utilizado dentro das organizações como forma das pessoas sentirem que têm poder, e gera muita entropia, gera muito desperdício de recursos, muito desperdício de energia também. O facto do acesso à informação, por exemplo, não ser generalizado, não ser sistematizado, o facto de as pessoas usarem
o conhecimento que tem, que está centrado em si, não é? Que está encerrado em si como moeda de troca, e isso gera para os negócios muito perder de oportunidades, não é? Muito desperdício de oportunidades também. E, portanto, nas minhas equipas eu sempre tentei, e nos sítios por onde fui passando, assegurar que o conhecimento, a informação é sistematizado e é disponibilizado, e depois promover também essa utilização da informação, porque permite fazer face depois a estes imprevistos. Portanto, para mim, desde muito cedo, marcou-me aquele episódio, e acho que foi decisivo depois para o meu percurso profissional. Quando vi o tema à conversa de hoje, como é óbvio, fui procurar um pouco alguns artigos, para tentar ler um bocadinho, para ter aqui uma opinião um bocadinho mais formal. Mas é verdade que encontrei da Harvard Business Review, que depois humanos podemos também partilhar. E o que achei engraçado é que uma das coisas que eles mencionavam, para além do que tu já mencionaste, a questão de ser insubstituível, partilhar informação, de tudo estar a haver uma comunicação muito aberta entre todos. Também a parte de um dos receios quando delegas, de estar a dar demasiado trabalho, ou um trabalho agora é dizer aborrido, um trabalho menos desafiante a quem estás a delegar, porque muitas vezes o que acontece, e isso fez-me lembrar quando eu no banco comecei a ter uma pessoa, quando contratei uma pessoa para trabalhar comigo, em que eu sempre tive, muita atitude que não era por ela ser nova, que tinha que fazer as coisas que eu não gostava, não era essa a ideia, mas é verdade que havia, se calhar, algumas tarefas que eram mais de rotina, que eu tinha que fazer, ou não exigiam, quer dizer, de certa forma, não é que, sim, se calhar não exigiam tanto de pensar, ou algo em específico, e que também se calhar depois seria a base para depois ela poder começar aos poucos a ganhar mais autonomia. Mas lembro-me no início, uma das coisas que me gostou foi porque de facto era um trabalho que era no final, era a análise no final do mês, que de certa forma estava um pouco se calhar ainda muito manual, porque ainda não tinha tido o tempo de automatizar, e gostou-me de delegar esse trabalho para ela, porque achei que estava a delegar mesmo o pior de tudo que eu fazia, não é? O que dava mais trabalho, que era menos desafiante, e isso gostou-me. É verdade que achei engraçado do artigo esse pormenor. Já levantas um ponto interessante, e é uma discussão que acaba por ter muitas vezes com a questão da delegação. A questão da delegação, para mim, nunca foi simplesmente associado a passar aquilo que era mais simples, ou mais monótono, ou menos relevante para quem estava a começar, ou para quem estava num nível hierárquico inferior. Eu, quando comecei a trabalhar num ambiente onde nós somos responsabilizados pelo trabalho, pelos objetivos, temos objetivos claros, temos funções, temos muito bem definidas, projetos, deliverables, o que quer que seja, que estão claros. E fiquei logo responsável por um orçamento de muitos milhões. Obviamente que o nível de responsabilidade é assustador e implica um nível de atenção, de cuidado, de dedicação muito grande. Não queres falhar, não é? Vais estar a triple checking tudo o que tu fazes para assegurar que não há falhas. Obviamente que havia mecanismos internos que nunca deixavam que eu destruísse milhões, não é? Assim, desculpem, ups, carreguei no botão errado. Ou aprovei o orçamento errado, ou fiz algo que não devia. Há, obviamente, mecanismos que asseguram que o risco é controlado. Mas esse sentido de responsabilidade foi muito importante. E é algo que eu tento, e que às vezes não é difícil, que eu tento sempre passar para as pessoas que trabalham comigo, que é, se tu não sentes, confiam em ti, e que te dão as tarefas, e que te dão tarefas importantes ou relevantes, não vais. O teu comprometimento, o que eu sinto depois é que o comprometimento das pessoas não é o mesmo. Não vão estar cientes, ou não vão estar absolutamente preocupadas em assegurar que está tudo correto, ou que fazem tudo bem,
porque sabem que há alguém sempre que vai estar a vigiar, que vai estar a corrigir, que vai estar a passar por cima ou que vai verificar 300 vezes. E é um equilíbrio difícil e pode parecer coaching por um lado, mas pode estar a camuflar micromanagement por outro. E eu tive sorte de sempre ter managers que eram bons coaches, mas cheguei a ter também micromanagers e vi a diferença. E o que isso me retirou em termos de confiança, em termos de ownership, em termos de comprometimento. Okay? E acho que há sempre esse reverso. Se nós não confiamos ou não transmitimos esse voto de confiança, acho que as pessoas também não vão responsabilizar-se, não vão assumir as suas responsabilidades. E isso acontece quando delegas tarefas, projetos, o que quer que seja, mas também na forma como tu geres a informação. E tens eu procuro que as minhas pessoas estejam envolvidas se revejam na visão do negócio, percebam quais são os objetivos e exatamente qual é a função delas para atingir esses objetivos. Mas isso implica abrir o livro, não é? Isso implica que tu tens de dar acesso à informação. Não podes ter a informação toda guardada e ir mandando fazer coisas, porque depois o envolvimento é muito diferente. Aqui só uma história muito pequena, muito rápida, porque me lembrei que quando contaste da questão dos milhões e estares responsável, pronto, eu quando comecei a trabalhar no banco estava na área de investimentos. E desde o princípio que sempre, pronto, nós tínhamos clientes que ligavam diretamente, portanto não havia uma restrição. Claro que depois havia clientes que já falavam com certos advisors, agora falta uma palavra em português, mas pronto, aos poucos eu comecei, como é óbvio, a lidar com milhões. E houve uma altura em que lançámos um produto novo, recente no banco, e que era como feito através de uma plataforma, e de repente um dos nossos clientes com quem eu já tinha uma relação, já falava várias vezes com ele, decidiu que queria apostar e fazer pronto, uma transação. Só que ele decidiu a transação de 12 milhões. E eu, ao telefone, fiz com ele, na plataforma, fechei o negócio, era uma coisa era uma aposta na variação da moeda dólar-euro. Eu fechei o negócio e fui-me embora porque era quase a hora do almoço e saí para o ginásio, sem ter acesso ao telefone, sem nada. E de repente, tipo, como é óbvio, ligam para confirmar que era de facto esse montante e que era. Porque ali um momento, como eu não estava com o telefone, ninguém conseguia saber de mim. Ou seja, eu tinha autonomia, mas como é óbvio, fazia um controle. Mas sim, foi só assim uma parte que agora, quando falaste em milhões, só me lembrei dessa história. Eu acho o assumir que não somos insubstituíveis é assim aquela peça fundamental, inclusivamente quando nós somos small business owners e é o nosso negócio, eu acho tantas é o nosso bebê, porque, e acho muitas vezes que, por exemplo, os criadores / artistas têm uma relação com o seu negócio quase como se fosse exatamente isso, um bebê, e não têm uma visão suficientemente distante para assumir a necessidade de preparar ausências, como dizia a Ellie, e sobretudo, e essas ausências podem ser, por exemplo, férias, não é? Que já estão planeadas, ou podem ser coisas súbitas, como por exemplo uma doença em que de repente a pessoa precisa de ficar sua ou de outra pessoa, não é? E que a pessoa de repente precisa de ficar uma semana ou mais, ou 6 meses, ou um ano sem trabalhar. Então, o que é que podemos fazer mesmo ao nível dos small business owners que muitas vezes trabalham, as nossas empreendedoras muitas vezes trabalham sozinhas e não têm propriamente uma sócia ou não têm propriamente uma parceira na equipa. E estava aqui a pensar coisas que podemos parar. Por exemplo, preparar tudo que é sistemas e respostas automáticas, inclusivamente o out of office, como tu bem dizias, Ellie. Sim, que muitas vezes nem precisa ser o out of office, às vezes até a resposta automática do teu e-mail, quando alguém manda um e-mail para pedir informação. Exato. Automaticamente um e-mail, pelo menos a gerir a expectativa, porque no final do dia é tudo uma gestão de expectativas e olha, já recebemos o e-mail e vou dar a resposta. Isso já ajuda a ganhar um pouco de tempo. Ou espero uma resposta no prazo de não sei quantos dias, no caso de não chegar, ou atento outra vez, ou considero que a resposta é esta. Isso vê-se muito, por exemplo, nas submissões de livros manuscritos para editoras,
em que te dizem em que a resposta é automática, não é? E que te vem, se não receber uma resposta no prazo de X meses, considere que a resposta é não, vá, por exemplo. Esse é um ótimo exemplo, Rita, obrigada. Isto também podemos preparar tudo quanto é sistemas, por exemplo, de criar rendimentos. Por exemplo, se damos aulas, apostar, por exemplo, numa plataforma de cursos que nos garante que os cursos estarão sempre a funcionar, por exemplo. Se vendemos produtos digitais, por exemplo, ter a certeza que trabalhamos, que o nosso site está a funcionar, que os links não estão partidos, que tudo está a funcionar e que é fácil comprar e é fácil o dinheiro entrar na nossa conta, porque essa também é uma questão. Portanto, olear todas essas coisas. Depois, uma coisa que eu acho, no meu caso, por exemplo, que funciona muito bem, é que eu trabalho com uma colega, com uma parceira, não em todos os projetos, mas em quase todos. E por acaso, no último mês e meio, temos estado as duas, ou ela ou eu, doentes. E tem sido assim, é do género, ou quando ela está a melhorar, estou eu a piorar, e vice-versa. Nada de muito grave, gripes e coisas assim, não é nada assim que seja realmente uma coisa muito séria, mas de facto impede o acesso ao trabalho, porque a pessoa não está em condições. E tem sido muito bom esse sistema quase de buddy, porque ela assegura quando eu não consigo e eu asseguro quando ela não consegue. Pode não funcionar para toda a gente, mas para quem funcionar também é uma ideia. Depois, outra coisa que me ocorre também é a contratação de alguns departamentos externos. Por exemplo, as assistentes virtuais, que há muito nos Estados Unidos, as VAs, e se os nossos negócios são muito virados para a língua inglesa, é muito fácil encontrar VAs. Mas não há só VAs, também há departamentos de marketing externos, e acho que a Rita vai ter qualquer coisa para nos dizer sobre o tema, mas também departamentos de vendas. Por exemplo, se nós temos um produto digital a ser vendido e não o queremos ter no nosso site porque não conseguimos assegurar que está tudo sempre a funcionar, podemos usar numa plataforma externa ou mesmo para um curso. E é ainda mais uma questão em relação, por exemplo, a férias, que são ausências que são planeadas. Acho, e é uma coisa que eu faço sempre, é definir com bastante tempo e comunicar claramente a todos os clientes que entre X e X vamos estar de férias. Entre X e X temos acesso limitado a e-mails, podemos dar algum apoio e dizemos qual é o apoio que podemos dar. Nem todas as férias são iguais, portanto, qual é o apoio que podemos dar, qual é o apoio que não podemos dar, mas sobretudo haver uma comunicação muito clara. E depois, isto é anterior, digamos, vai a montante, que é, se nós cumprimos sempre a nossa palavra com os clientes, portanto, se entregamos o que dizemos que vamos entregar no dia em que vamos entregar, gera uma relação de confiança que nos permite depois dizer muito claramente, ok, entre o dia X e o dia X eu vou estar ausente, até ao dia não sei quantos eu entrego isto, isto e isto, e depois a outra parte do trabalho será entregue entre isto, isto e isto. Quando existe uma relação já de, ok, aquilo que a pessoa me diz é aquilo que vai acontecer, depois também é muito mais fácil gerir estas coisas e mesmo gerir os imprevistos, porque às vezes há imprevistos, há crianças que ficam doentes, há pais que ficam doentes, nós ficamos doentes, e é muito mais fácil aí depois dizer desculpe, ou desculpa, estou esta semana, foi o que me aconteceu, por exemplo, estou com uma gripe brutal e nem consigo aproximar-me do computador. E se houver uma comunicação muito clara e muito transparente e muito bolas quando só vêm as palavras em inglês, muito reliable, não é? A tua relação é muito, tu sabes que a pessoa, aquilo que está a dizer é aquilo que vai fazer, então é muito mais fácil gerir, ok, pronto, estás doente, não há nada a fazer, não é? Vamos esperar. E é fácil, é muito mais fácil assim gerir isso, mas eu gostava aqui sobretudo de voltar à externalização de departamentos, porque, por exemplo, uma das coisas que eu adorava era poder delegar a minha caixa de e-mail. Mas não só. Há coisas que eu também não aprecio fazer, como, por exemplo, marketing. Vamos completamente a abrir assim a porta e trazer a brasa à minha sardinha, não é? Como... Não, mas pronto, não querendo só, e um dos projetos que entretanto desde que deixámos de gravar o ano passado em que me envolvi, mas envolvi-me numa empresa em que o nome é Departamento de Marketing e que funciona para externalizar o Departamento de Marketing, como também já existem para externalizar o Departamento Financeiro, o Departamento de Informática, que eu acho que é o que temos mais óbvio na nossa cabeça por ser uma coisa que ninguém quer chegar perto.
E não querendo só agora fazer publicidade a nós, porque como é óbvio, quem precisar, por favor, procure-nos, mas ao mesmo tempo um bocadinho as razões para que podem levar a externalizar qualquer atividade que seja na empresa. Eu acho que um dos outros artigos que eu também li, preparar-me um bocadinho para a gravação de hoje, porque era um link associado a um programa também para ajudar a automatizar algumas tarefas. E uma das coisas que mencionava era, ou uma das maneiras que queria ajudar a pessoas com negócios pequenos a saber o que é que podiam ou não delegar, quer dizer, um negócio pequeno pode ter outras pessoas a trabalhar com elas, ou com ele, ou não. Ou seja, mas a sugestão era criar uma lista de coisas que tu gostavas de fazer, das tuas tarefas todas que fazias, o que é que tu gostas, tinhas depois ordená-las porque é que gostas, o que é que não gostas, o que é que gostas mas não te importas de fazer, o que é que não gostas e não te importas também, ou seja, tentar arrumar em caixinhas aquelas que se calhar podem ser delegadas, porque de certa maneira temos que focar-nos, uma pessoa com um negócio próprio tem que se focar no que vai trazer. Ou seja, por exemplo, um caso em concreto de uma potencial cliente com quem estamos a falar, que tem uma marca de cremes, em que ela tem a sua marca, tem muito know-how e conhecimento na área de cremes, mas se calhar nas outras áreas acaba por ter que estar a dedicar tempo a elas, tanto marketing financeiro e logística, e que se calhar conseguisse delegar algumas delas, iria ajudar-lhe a focar ainda mais na área onde ela aporta mais valor, onde ela é a única que se calhar na empresa pode aportar o valor. E isso também pode ser, às vezes até empresas maiores, também eu no outro dia estava a ler um artigo super interessante, a ideia era, às vezes, especialmente na área de vendas, uma empresa quer chegar a todos os clientes, mas às vezes fazer um corte de 20% dos clientes, já sei onde é que foi no podcast How I Built This, colocamos nas show notes, em que era um negócio em que eles houve uma altura que decidiram cortar com 20% dos clientes, ou 40%, e conseguiram, esse mesmo valor que cortaram, ou seja, perderam, conseguiram ganhar porque dedicaram-se mais aos clientes que realmente lhes traziam valor. Ou seja, soa um bocadinho mal isto dito assim, mas às vezes é verdade que é preciso, temos também ser seletivos nos clientes a que vamos ou que não vamos. Agora, voltando, porque é verdade, apercebi-me que não mencionei qual é que é o nome da empresa para onde estou a trabalhar, que é o Departamento de Marketing, que tanto foi criado aqui em Gijón, mas também existe em Lisboa. E depois podemos colocar também nas show notes. Mas eu acho que vocês nisso é uma parte que também podemos falar um pouco na questão do vosso consultório, não é? Porque ao final do dia é uma maneira de calhar, das pessoas, quem nos está a ouvir, poder conversar com vocês, ou seja, se calhar não... A ideia não é delegar algo em vocês, mas às vezes também delegar a parte de decisão. Ou seja, de certa maneira, ir procurar ajuda fora para podermos tomar uma decisão. Eu sou muito defensora, apologista deste modelo de externalizar e buscar conhecimento externo. Há um lado meu na gestão de negócios que gosta de não correr muitos riscos. E isso implica tentar manter as equipas pequenas e to the point. E isto implica que depois haja recurso a serviços externos que ajudam a fazer uma gestão mais assertiva, mais pontual e com menos riscos, mas que ao mesmo tempo também traz uma perspectiva externa que eu acho que acaba por ser bastante positiva. E no caso de negócios pequenos, quando falamos de empreendedorismo e de onde a Anita se tem focado, falamos de projetos de empreendedorismo que estão a começar ou que estão numa fase embrionária. O mais natural é que não haja recursos internos a cobrirem todas as áreas. O mais natural é que não haja, em termos de conhecimento, em termos dos recursos, que nem todas as áreas estejam cobertas, que haja um foco maior, por exemplo, na parte do serviço ou do produto e não necessariamente na parte da estratégia, na parte da comercialização, na parte mais operacional que não seja ligada ao produto. Muitas das vezes há uma ideia que surge de um produto ou de um serviço e tem-se esse conhecimento mais técnico desse produto ou desse serviço, mas não necessariamente de como gerir, como transformar isso num negócio e como gerir um negócio. Profissionalmente estou muito próxima da Ana em termos de gerir
projetos, fazer consultoria em termos de estratégia, em termos de marketing, em termos de inovação. E com a Billy no consultório podemos ajudar a estruturar algumas dessas necessidades na fase anterior, não é? Ajudar a perceber efetivamente quais são as necessidades, quais são as possíveis soluções para colmatar essas necessidades de uma forma eficiente, de uma forma que não implique muitos riscos ou um investimento avultado. E, portanto, a quem nos está a ouvir, é uma das áreas que dentro do consultório nós podemos abordar e ajudar então a estruturar a melhor forma de operacionalizar e de fazer avançar os nossos projetos. Sim, eu acho que isso é uma das coisas que às vezes subestimamos quando começamos um negócio novo, é o tempo de estruturar. Ou seja, para quem nos ouve, acho que quem está a começar um negócio não pensa em... Ou seja, aquela ideia que temos que ir logo e abrir e começar a vender e depois logo pensamos na estratégia de marketing, depois logo pensamos nos processos internos para se fazer um pedido. Ou seja, se calhar às vezes é preferível pensar demasiado no início antes de realmente abrirmos a porta, porque aí entramos junto como o hamster que está na roda viva e não para, e é mais complicado. E sobretudo, nos dias que correm nós não precisamos de fazer as coisas sozinhos. Portanto, por um lado temos o consultório, é verdade, mas não é só isso. Há outras soluções, por exemplo, arranjar um business buddy, por exemplo, arranjar alguma associação ou local ou virtual de empreendedoras na nossa zona ou que se identifiquem mais com a nossa maneira de ver as coisas ou com o nosso negócio online, por exemplo. Ou seja, e há vários fóruns hoje em dia com tanta informação que há online. Sim, e já alguém resolveu o problema que nós temos. Para este tema, recomendo os livros da Denise Duffield Thomas. Sobretudo, ela lançou agora uma nova versão do Chillpreneur, que acho que se chama Chill and Prosper. E toda a teoria do livro é fazer com que o negócio seja adaptado a ti e não tu adaptado ao negócio. E então, o negócio adaptado a ti, ela fala nisso, na delegação de tudo, desde, por exemplo, ela diz muito, de uma forma muito engraçada, diz que tu és a galinha dos ovos de ouro e, portanto, tens que arranjar pessoas para te ajudarem e te libertarem de tudo o que não seja pôr os ovos de ouro. Portanto, tu focas-te nas tuas ideias para o teu negócio e arranjas alguém para as executar. Até porque se tu, lá está, se contratares um departamento de marketing externo, ou logística, ou de vendas, ou do que é que seja, são pessoas que estão muito habituadas a fazer aquilo, e uma coisa que tu demorarias 3 horas a fazer, resolvem-te em meia hora. Portanto, acaba por ser económico nesse sentido. E tens resultados quase garantidos, não é? Porque são pessoas que estão muito habituadas a fazer aquela determinada função. O mesmo se vê, por exemplo, nas assistentes virtuais, que processam a caixa de correio de uma maneira muito mais rápida porque não têm aquela ligação quase afetiva / de irritação com a caixa de correio. Porque estão habituadas, vão tratar daquilo num instante, arranjam uma série de aquelas, como eles dizem em inglês, as canned responses, as respostas enlatadas, em que tu tens uma série de templates e já fazes, as respostas são mais ou menos parecidas. Por exemplo, eu tenho templates para quando tenho um processo de uma nova receita de tricô a ser lançada. Portanto, tenho templates para tudo, desde os e-mails que eu mando para as test knitters, todos os e-mails, já sei, tenho um template, depois só tenho que ir mudar os links, tenho checklists, eu sou fã de checklists para o processo, não tenho que estar sempre a pensar outra vez o que é que eu preciso de fazer, porque já tenho a checklist, já sei qual é o próximo passo. Portanto, isto são tudo coisas relativamente fáceis, que não implicam um investimento gigantesco e que agilizam muito os processos e que nos permitem libertar-nos muito para podermos ter a tal ausência planeada ou não. Eu acho que essa parte de ter processos, e não tem de ser à exaustão, obviamente, não é? Nem todos somos maníacos do Excel ou do MS Project, mas ter os processos definidos e, portanto, também assegurar que há buffers, porque imprevistos acontecem sempre e se nós tivermos almofadas dentro dos nossos cronogramas e dos nossos processos, ajuda também a acomodar e a fazer uma gestão mais fluida.
Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anitta_trabalho. Em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou em facebook.com Anitta no Trabalho. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com, no Instagram como air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em Outlook.net e no Instagram como Alice_in Wonderland. Até já, Ana. Até breve. Até à próxima, muito obrigada. Foi muito bom. Já tinha muitas saudades de gravar com vocês.